Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. Hoje a gente segue explorando os itens referentes à questão 51 da prova de História Mundial, do TPS de História Mundial do concurso de 2024. É mais uma oportunidade para a gente desenvolver um pouquinho esse tema complexo do processo revolucionário francês, que é o ponto inicial, o marco inaugural do edital de História Mundial. Vamos lá, a gente volta depois da vinheta. O item diz o seguinte: a Revolução Francesa foi pensada, motivada e conduzida por pensadores iluministas e pela alta burguesia, sendo eles os grandes grupos que arquitetaram e executaram esse movimento. O grande ponto desse item, que na minha avaliação contribui mais para que ele esteja errado, para que ele seja um item julgado como errado, está nessa conspiração, nessa execução e organização demasiadamente racional do movimento. É como se cada passo do processo revolucionário tivesse sido, como está ali presente no item, arquitetado, pensado previamente. E a gente sabe que a Revolução Francesa, inclusive pelas diferentes fases que a compõem, está longe de ser um movimento arquitetado, um movimento linear, um movimento pensado e executado previamente de forma milimétrica e de maneira bem sucedida. Mas eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais esse item e nesse encontro de hoje, talvez um, um fluxo interessante para a gente seja pensar os principais participantes do processo revolucionário e aqueles que não participaram de fato da Revolução Francesa. Esse é um item que, de novo, está ali no limiar entre o ponto 2 do edital, que trata das revoluções, estrito senso, e dentre as revoluções prioriza a Revolução Francesa, e o ponto 6, que é um ponto que trabalha mais aquilo que a gente chama de história das ideias. Né? Afinal, está falando das contribuições ou não do pensamento iluminista, e aqui o item nem fala em pensamento iluminista, ele fala em pensadores iluministas. Essa ideia da participação dos pensadores iluministas no processo revolucionário torna o item ainda mais incorreto, ainda mais errado. Então é um item que trabalha ali diferentes pontos do edital, mas claro, enfatiza mais o ponto 2. Um ponto de partida importante para você, para a gente, eu acho que o início aqui interessante é justamente explorar essa palavrinha, né? O verbo arquitetar, os grupos que arquitetaram. Na minha avaliação, a palavra arquitetar é um problema importante desse item, porque, como eu disse previamente, dá a impressão de que existe um plano que é seguido à risca e que é bem sucedido. Quando a gente olha para a história da Revolução Francesa, existem muitas lideranças no início do processo revolucionário, dentre eles, inclusive, representantes da alta burguesia que são mencionados no item, que começam ali defendendo um processo revolucionário moderado e acabam sendo literalmente atropelados pelas circunstâncias, né? São vítimas dos acontecimentos. Ninguém planejou a era do terror, ninguém planejou os tempos de protagonismo jacobino, ao menos nenhum daqueles que liderou o início da Revolução Francesa, um início mais marcado pela moderação, pelo protagonismo girondino, imaginou que a Revolução se desdobraria aqueles tempos mais contundentes e radicais do biênio 1793-1794. A aristocracia participa meio que ironicamente no início da Revolução, né, contestando o absolutismo
monárquico, mas vai perdendo cada vez mais voz em função da radicalização do processo revolucionário. Então, longe de ser algo arquitetado, longe de haver figuras que sabiam o que estavam fazendo, né, experientes naquele processo, a Revolução Francesa foi um tempo, sobretudo, uma experiência, sobretudo, de aprendizado. Os revolucionários, as diferentes classes, os diferentes participantes do processo revolucionário, eles estavam ali participando de algo muito novo, muito diferente. Estavam inventando novas formas de governar, estavam concebendo movimentos originais muito diferentes, nunca antes vistos, e movimentos que vão ecoar a história do mundo moderno, a história contemporânea. Então, muito mais do que ação premeditada, aquela ação racional, esse processo revolucionário ele foi muito mais produto de ação e reação, né? Ímpeto e resistência contra-revolucionária. Ele é muito mais irracional em muitos dos momentos do que propriamente racional, planejado, arquitetado. Eu não tinha um manual pré-escrito. O item dá muito essa ilusão, né? Traz muito essa ideia de que havia um manual pré-escrito pela alta burguesia, pelos iluministas, que deveria ser seguido pelos agentes revolucionários. Agora, quando a França passa da monarquia constitucional para a república, essa passagem ela não foi arquitetada, foi meio que improvisada, né? Uma resposta improvisada à traição do rei, que não era esperada por um determinado grupo, a pressão da guerra de 1792, a gente tem potências mais conservadoras se articulando contra a ameaça representada pela França. Então a Revolução não é uma conspiração, não é uma reunião de gabinete que vai reunir ali as elites, uma conspiração em segredo, em sigilo, congregando um pequeno número de pessoas, né? Mas é algo que fez tremer o mundo, né? Que sacudiu o mundo. Ela provoca um verdadeiro terremoto social. E as consequências desse terremoto, as consequências dessa instabilidade gerada pelo processo revolucionário, elas não podem ser previstas, antevistas, enquanto a revolução está acontecendo. Então, em síntese, o que motiva esse processo revolucionário não é um plano da aristocracia, um plano de uma classe, um plano da alta burguesia, mas é uma crise sistêmica que vai ganhando em amplitude e em profundidade. Outro ponto interessante, voltando para o item, gosto sempre de voltar para o item para que a gente consiga ler o item juntos e aproveitar para contar um pouquinho da história, né? O item fala que essa revolução não foi só pensada, mas foi conduzida por pensadores iluministas. E aqui a gente tem mais um elemento factual que demonstra claramente, objetivamente, que o item está errado. Isso porque os filósofos iluministas não tinham, muitos dos filósofos não tinham condição de conduzir o movimento. A gente não pode falar que eles foram responsáveis por arquitetar, a gente não pode falar que eles foram os grandes pensadores, os grandes motivadores do movimento, eu discordo disso aqui, mas se tem algo que a gente pode afirmar categoricamente que não houve, foi essa condução do movimento por parte dos principais filósofos iluministas. Tem um quê de anacronismo aqui, porque a época da Revolução Francesa, em 1789, muitos dos principais filósofos iluministas já estavam mortos. Montesquieu estava morto, Rousseau já estava morto, Voltaire já estava morto. O iluminismo, eu diria, ele gera um ambiente favorável, um ambiente simpático a processos revolucionários como o que aconteceu na França, principalmente nesse viés mais liberal, nesse viés mais moderado, protagonizado pelos girondinos. As ideias iluministas contribuem para mudar o imaginário social, não só da França, mas de outros países europeus, um processo que já tinha começado na Inglaterra no século anterior, inclusive.
O iluminismo muda também as formas de sociabilidade nessa sociedade, em particular na sociedade francesa, que é muito receptiva às ideias iluministas. O iluminismo cria um espaço de opinião pública, um espaço descolado da corte, um espaço independente do rei, né, que permite maior mobilização, maior contestação da ordem, mas daí a dizer que os iluministas são os agentes, os pensadores do processo revolucionário, sem sombra de dúvida, eles não são. Até porque o iluminismo como movimento, ele impacta nas ideias, mas ele não impacta na política. Ele não é um monolito. Os iluministas não tinham um projeto único. Os iluministas não pensavam da mesma forma, né? O Rousseau, por exemplo, pensava no novo contrato social, a defesa da vontade geral. O Montesquieu, por outro lado, era um aristocrata, né? Ele não está preocupado com igualdade, não está preocupado com revolução social. Ele está focado ali no equilíbrio de poder, em estudar o equilíbrio entre os poderes, tentando desdobrar esse contrato social lá do John Locke do século XVII. Está preocupado em estudar o espírito das leis, né? Tem um quê de geógrafo no Montesquieu também, como eu trabalhei lá no curso de geografia. Vou deixar aqui só para os alunos que são do percurso, que a gente falou a respeito do Montesquieu antes de começar a falar do Humboldt e do Ritter. Teve muito de Kant e de Montesquieu lá no nosso curso de geografia, mas Montesquieu estava lá preocupado com o espírito das leis, aquilo que motiva as leis num processo de secularização social, porque a Europa vinha passando, né, sob o impacto também do iluminismo, da crise do antigo regime. O Voltaire, por outro lado, defendia um despotismo esclarecido, não queria democracia. Então, não tem um projeto iluminista para estabelecer uma república democrática no final do século XVIII. Aqui está o core do erro do item que a gente está comentando nesse vídeo de hoje. E olhando especificamente para esses articuladores da revolução, né, que a gente pode tentar responder também essa pergunta: quem são os responsáveis pela revolução? É muito difícil identificar os responsáveis ou entender que existe uma classe, um grupo de pessoas responsável, porque, como eu disse, a Revolução Francesa ela tem várias fases e uma determinação produz uma reação, uma radicalização, e nesse processo grupos diferentes vão tomando a dianteira na revolução. Ironicamente, quem dá o pontapé inicial para um processo revolucionário moderado no seu nascedouro são representantes da aristocracia insatisfeitos com o comportamento do Luís XVI. Então a revolução começa com iniciativa da nobreza, que vai ali convocar os estados gerais, se recusa a pagar impostos, né? Existe uma tentativa de reformar administrativamente a França, reforma fiscal, reforma comercial vinha acontecendo na França ali da segunda metade do século XVIII, e inicialmente é a aristocracia quem está ali revoltada com as atitudes da corte do Luís XVI. E a alta burguesia está ali ao lado, né? Ela funciona como parte importante desse arcabouço intelectual por trás da Revolução, porque, claro, a burguesia não tinha poder naquela sociedade francesa e quer ter poder, e entende que a monarquia constitucional seria o caminho essencial para empoderar essa burguesia, né? Um caminho essencial para o seu empoderamento, mas o arcabouço intelectual ele vem de origens diversas. O arcabouço intelectual da Revolução na França vem de origens muito distintas, não exclusivamente de uma elite financeira representada pela alta burguesia. Ela inclui uma parcela da pequena nobreza, como eu falei, inclui profissionais liberais que participam, né, médicos, advogados. A alta burguesia tenta inicialmente conduzir um processo que vai levar à primeira Constituição, com tentativa de restringir o poder do rei, uma Constituição mais moderada. A alta burguesia tenta conduzir esse processo em direção a uma monarquia constitucional estável, mas no meio do caminho ela perde controle.
No meio do caminho, os girondinos vão perder o protagonismo para os jacobinos, os sans-culottes. O protagonismo das massas também é muito importante em algum momento. As massas, em algum momento, assumem a condição de protagonistas da Revolução. E se não fossem os sans-culottes, já no início da Revolução, com a queda da Bastilha, pressionando os poderosos, se não fossem eles também, muito provavelmente a Assembleia Nacional não sobreviveria. Então eles são aquela força que mantém o movimento, que mantém o processo e que vai ser a grande responsável por executar as viradas mais radicais, os pontos de inflexão mais representativos do processo revolucionário. Então, quando a gente olha para as diferentes forças, quando a gente fala dos grupos que participaram, poxa, a gente não pode restringir de forma alguma a alta burguesia e os pensadores iluministas estavam fora desse processo. Agora, para além da alta burguesia, para além de uma aristocracia revoltada com um rei que quer taxar a nobreza, né, batendo de frente com aquele ethos da sociedade estamental que sempre privilegiava o primeiro estamento e o segundo estamento, para além do próprio protagonismo do sans-culottes, daquela massa urbana, eu destacaria também o campo, o que acontece no campo, que representa 80% da população francesa aproximadamente nesse contexto, é um movimento à parte, um movimento diferente. Né? O campo é frequentemente esquecido pela historiografia quando pensando o processo revolucionário francês. Mas o campo é um lugar de hostilidade, é um lugar de revolução. O grande medo, de Grand Peur, é um momento muito representativo, momento marcante do início do processo revolucionário francês. Antes mesmo da Constituição, por fim ao feudalismo, os camponeses vão perseguir os aristocratas, né? Queimar os títulos de posse da terra e acabar com o feudalismo no braço, na marra. Então, num primeiro momento, esses camponeses, eu diria, entre 1789 e 1793, eles são agentes pertinentes no que concerne à defesa da Revolução. Mas, à medida que a Revolução vai radicalizando, os camponeses não estão tão preocupados assim em lutar pela igualdade. Eles querem maximizar os seus interesses lá no campo. Então, a partir de 1793, eu diria que o campo acaba sendo um lugar mais conservador, de manutenção da ordem, um lugar essencialmente contra-revolucionário. Mas esse assunto lá para os nossos cursos regulares de história, em particular, história mundial, quando a gente dedica algumas horas a olhar para a Revolução Francesa. O meu objetivo aqui foi tentar apresentar para vocês aqueles que são os principais atores, entender que a Revolução tem um quê de improviso, ela não foi algo arquitetado, e entender que existe uma pluralidade de atores diferentes que deram contribuição em fases distintas da Revolução. E que, em contrapartida, existem nomes, atores que não participaram, como os filósofos iluministas, muitos deles já não estavam no mundo. Então, seria muito complicado imaginar que eles participassem da Revolução. Pessoal, era esse o meu recado por hoje. Espero que essa aula tenha sido importante para vocês, que vocês tenham aproveitado para anotar no caderno de vocês informações pertinentes que possam fazer a diferença em concursos futuros. A banca gosta muito de fazer essa relação entre iluminismo e Revolução Francesa, porque para os candidatos muitas vezes é uma associação muito rápida, muito simples. Olha, se o iluminismo contribui para a crise do antigo regime, se o iluminismo traz esse movimento em prol da secularização da sociedade, é natural que o iluminismo esteja ali 100% envolvido com o processo revolucionário francês. E não é bem assim. Então, sempre que aparecer um item
que dê visibilidade demais ao iluminismo, ao pensamento iluminista, aos filósofos iluministas, no contexto da Revolução Francesa, desconfiem, torça o nariz para esses itens. Se você gosta do conteúdo do ZG aqui no YouTube, eu convido vocês a assinarem o percurso. Nosso plano de assinatura, tenho certeza que lá vai ter conteúdo ainda mais interessante, ainda mais profundo e ainda mais útil para que vocês consigam uma boa nota nos próximos concursos. E, por favor, se vocês gostam desse conteúdo, entendem que o que a gente está fazendo aqui no Ponto para um Ponto faz a diferença para vocês, não deixem de curtir, não deixem de compartilhar esses vídeos para que a mensagem do ZG chegue a outros candidatos e para que cada vez mais CACDistas conheçam o nosso projeto, a nossa proposta de preparação para o CACD. Eu fico por aqui, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.